Esse é o Cápsula e nós vamos falar agora sobre o Plano Punhal Verde e Amarelo, né? Porque vocês sabem o que tem sido dito pelo Alexandre de Moraes e pelo pessoal da esquerda aí, porque não que tinha um plano, que o Bolsonaro fez um plano para matar o Lula, o Alexandre de Moraes e o Alckmin, né? E eu, desde o início eu falei, caramba, bicho, entregou quando falou que o Alckmin, né? Porque quem que se importa com o Alckmin no final das contas, né? Pois bem, a gente tem a informação agora de que o general Mário Fernandes admitiu ser o autor do plano para matar Lula, Moraes e o Alckmin, o tal do plano Punhal Verde e Amarelo. Mas como ele coloca aqui, foi meramente um rascunho que ele fez imaginando alguma coisa, né? E, de novo, olha só, por mais que eu ache errado, por mais que eu seja contra golpe e coisa e tal, não, acho que é uma besteira esse negócio de golpe militar e coisa e tal, a verdade é a seguinte, uma pessoa pensar em fazer um golpe, isso não é um crime. Ele, segundo ele diz aqui no depoimento dele, ele não compartilhou esse plano com ninguém, ele não fez nada para concretizar esse plano, então havia de fato um plano Punhal Verde e Amarelo e coisa e tal, mas que nunca saiu da esfera da cogitação. Ou seja, mais uma vez aqui a gente vê essa castelo de cartas que foi construído pelo Alexandre de Moraes desabando completamente. Um cara, talvez ele quisesse o golpe, talvez ele fosse uma das pessoas que queria golpe. De novo, eu critico isso, acho errado, mas a verdade é que ele não fez nada para concretizar esse golpe. Portanto, pela lei brasileira, isso não é crime. Aliás, por nenhuma lei deveria ser, né? Ou seja, você ter pensamentos ruins, isso não te torna uma pessoa ruim. O que te torna uma pessoa ruim é você não ter capacidade de controlar os seus pensamentos ruins e fazer com que eles cheguem à realidade, né? Essa notícia foi sugerida por Dei o Furo, mas estava limpinho, filho bastardo do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o general Mário Fernandes, que era um dos chefes lá dos Kids Pretos, ele fez o depoimento hoje dentro da ação do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, e ele disse que, de fato, foi ele que escreveu o Punhal Verde e Amarelo, o tal plano Punhal Verde e Amarelo, que o Alexandre de Moraes usou com tanta ênfase, né? A imprensa brasileira usou com tanta ênfase, não porque estavam planejando matar o Lula e matar o Alckmin, matar o Alexandre de Moraes e não sei o que lá. E, de novo, eu sempre achei estranha essa história, porque o Alckmin, cara, quem se importa com o Alckmin, bicho? Mas enfim, aqui ó, o general Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República do governo Bolsonaro, admitiu na quinta-feira ter idealizado o plano chamado Punhal Verde e Amarelo. Agora, aí que está uma coisa muito importante nessa história. Eles estão querendo dizer que o cara que era do governo Bolsonaro idealizou este plano. Mas ele próprio deixou claro que ele nunca falou isso com o Bolsonaro, nunca falou isso com ninguém. Foi uma ideia da cabeça dele. E aquilo vai aquela coisa que eu falei para vocês. Haviam pessoas em 2022 que queriam um golpe de Estado? Eu não tenho dúvida que havia. Havia um monte de gente que queria golpe de Estado. Havia pessoas, o pessoal que foi para frente do quartel, eu não sei, tem gente que fala que não, que foi para frente do quartel porque queria protestar e não sei o que lá e coisa e tal, mas vamos combinar, né? Depois de uma eleição, você ir para frente de quartel, a impressão que dá é que você quer golpe de Estado, né? Quer que os militares façam um golpe de Estado, né? O fato é que, no final das contas, havia gente que queria golpe de Estado? Havia. Havia chance disso acontecer? Não. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro não queria, principalmente por isso. Né? Você pode botar outros fatores aí, que o Exército também não teria adesão completa, que haveriam dissidências e coisa e tal. O próprio Bolsonaro falou isso, se eu der um golpe de Estado, se acontecesse esse tipo de coisa, teria divisão, no mínimo, porque não havia a unanimidade entre os militares de um golpe de Estado nessa situação, né? E isso não deixa de ser muito similar ao que aconteceu em 64 também, porque eu sempre falo pro pessoal, em 64 muita gente fala assim, mas os esquerdistas queriam dar um golpe, queriam transformar o Brasil em Cuba. E, de novo, eu falo a mesma coisa, havia gente em 64 que queria dar o golpe comunista e transformar o Brasil em Cuba? Sim, havia gente que queria. Né? Eu não sei se o Brizola era uma dessas pessoas, provavelmente sim, o Jango era uma dessas pessoas, provavelmente sim, mas a verdade é que o grosso das pessoas não queria, o grosso dos militares não aceitaria esse tipo de coisa. Então, da mesma forma que em 2022 não teve golpe nenhum, em 1964 também não teve golpe nenhum.
O que teve foi tinha gente querendo? Ah, tinha gente querendo. Isso aí, meu amigo, tem gente querendo agora golpe. Você pode ter certeza que tem gente que ainda sonha em um golpe dos militares. E da mesma forma, ainda tem gente que sonha num golpe comunista aqui no Brasil. Tá? O Lula, de certa forma, o que ele tem falado contrário dos Estados Unidos, brigando com os Estados Unidos, coisa e tal, de certa forma, não deixa de ser uma vontade dele de dar um golpe aqui no Brasil, de transformar o Brasil numa nova Venezuela, numa nova Cuba. Ele vai conseguir fazer isso? Eu acho que não. Mas o futuro, meu amigo, o futuro dirá, né, que se ele conseguirá ou não fazer isso, né? O fato é que o general Mário Fernandes falou que escreveu sim esse documento, mas segundo ele disse, isso foi só uma maneira dele expressar o que ele estava sentindo, não teve nenhum interesse em efetivamente executar esse plano e nem divulgou isso para ninguém, né? Então tá aqui, ó, o pessoal tá dizendo, tá colocando como general admite a autoria do plano, dizendo que não tá vendo como é que tinha um plano de verdade. É lógico que tinha um plano. O pessoal pegou o plano impresso lá em algum lugar, uma dessas buscas que a polícia fez, pegou o plano do cara lá, né? Mas, de novo, é o que eu falo para vocês, cogitação de alguma coisa não é crime do Brasil, e não deveria mesmo. Porque, meu amigo, eu na minha cabeça já tive vontade de matar o Alexandre de Moraes, você sabia disso? Eu tive vontade na minha cabeça também de matar o Lula. É verdade, cara, são pensamentos ruins, você não deve ter esse tipo de pensamento. Nenhum problema se resolve com violência. Mas o problema é o seguinte, você ter o pensamento na sua cabeça e você não materializar isso, você não partir para execução, é uma prova de que você tem a contenção, a civilização. A civilização está nisso. A civilização não está em você não pensar coisas erradas. A civilização está em você pensar coisas erradas e você se conter e não fazer coisas erradas. A verdade é essa, o nosso cérebro, a nossa imaginação, ela tem as coisas mais perversas do mundo. O segredo da civilização é exatamente você se conter, você não partir do pensamento para a ação quando você sabe que é errado. É isso que nos torna seres humanos éticos, seres humanos racionais. A gente tem pensamentos ruins de vez em quando, todo mundo tem de vez em quando, mas a gente nunca parte disso para a ação, né? Então foi o que aconteceu aqui. Ah, ele escreveu um plano. Ele escreveu um plano. Ele botou em prática? Não. Não tem nada que indique que ele botou em prática. Aqui, ó, o general Mário Fernandes admitiu em depoimento ao Supremo Tribunal Federal ter idealizado o plano conhecido como Punhal Verde e Amarelo, que, segundo a Polícia Federal, previa o assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. E de fato, né, o documento falava isso. Só que ele disse que foi meramente um rascunho que ele escreveu. Ele falou que escreveu aquilo ali com um desabafo, uma coisa que ele estava pensando. Em momento algum ele entregou esse plano para alguém, ou ele agiu para tornar esse plano verdadeiro. O que faz todo sentido, né? Aqui, ó, esse arquivo digital nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Um compilado de dados, um pensamento, uma análise de riscos. Esse pensamento digitalizado não foi compartilhado com ninguém. Então, é o que se chama no iter criminis, né, no direito penal, de fase de cogitação. Ah, mas ele imprimiu o documento. Isso não muda o fato, né? A menos que ele tenha agido para executar esse plano, não muda o fato de que foi uma coisa da cabeça dele. Ele pensou nisso e de novo, não há crime em você pensar coisas ruins. O que há crime é em você fazer coisas ruins. Então, o que nos distingue é exatamente isso. O ser humano racional, o ser humano ético, ele de vez em quando tem pensamentos ruins também, mas ele sabe que aquilo é errado e ele não vai agir naquilo ali. Fernandes afirmou se arrepender da digitalização. Disse ao STF que decidiu imprimir o plano porque queria evitar ler o documento em telas. O que é mais importante, não passa de uma compilação de dados com a visão de um militar. Apenas isso, não foi compartilhado ou apresentado para ninguém. E isso daqui também mata qualquer conspiração de possível golpe que o pessoal fala, né? O Alexandre de Moraes adora dizer que não, que tá vendo que Bolsonaro tinha um plano para matar todo mundo e não sei o que lá e coisa e tal. E a verdade é que não tinha. Foi um cara lá que tava na equipe do Bolsonaro, é verdade, mas que escreveu um plano sem pé nem cabeça e não falou isso para ninguém. E, infelizmente, eu não sei, né? Pode ser que ele tivesse vontade de dar um golpe realmente. Algumas pessoas tinham vontade de dar um golpe realmente em 2022. Felizmente, isso não aconteceu, isso não teria chance de acontecer. Por quê? Porque Bolsonaro não faria esse tipo de coisa, né? Enfim, o pessoal está colocando aqui, ó. O APF concluiu que o plano para assassinar Moraes em 15 de dezembro não foi adiante devido à recusa do comando do Exército de aderir ao golpe de Estado. O que é falso, porque esse plano nunca foi apresentado para ninguém.
Então, ou seja, no final das contas, não tem por que dizer que o exército recuou, resistiu e não fez a coisa porque não queria, né? Até porque seria um contrassenso. Para pensar. O Bolsonaro é o chefe do exército. Se o comandante do exército, por algum motivo, falasse que não queria cumprir um golpe de Estado e o Bolsonaro quisesse dar esse golpe de Estado, bastaria ele afastar o comandante do exército e colocar outra pessoa do seu conselho. Inclusive, se houvesse risco do comandante do exército agir contra o golpe, ele poderia prender imediatamente o comando do exército. Vocês sabem, né? Na hierarquia militar, desobediência é crime, né? Desobediência é crime punível imediatamente. Então bastaria ele mandar o pessoal prender o comandante do exército, colocar outra pessoa de sua confiança no lugar e fazer o golpe, se ele quisesse fazer o golpe. O ponto central aqui é não. É impossível o comando do exército impedir um golpe. Se o presidente quisesse fazer o golpe, ele teria feito. Não era o comandante do exército que iria impedir isso. A denúncia da PGR aponta que pessoas disfarçadas por codinome colocaram em prática um plano para prender e matar o ministro. Repara como é que eles estão agindo aqui de forma meio estranha, né? Porque o plano do punhal verde e amarelo, em momento algum, foi executado. O cara nem falou para ninguém sobre esse plano. No entanto, eles dizem que houve um plano para codinome, para botar em prática esse plano para prender e matar o ministro, só que não tem ligação uma coisa com a outra. Não tem nenhuma prova de que uma coisa esteja ligada à outra, né? Como todo esse processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, é um monte de suposições que o pessoal está levantando com base no puro preconceito deles, né? Esse pessoal todo da esquerda está chateado. Por quê? Porque Bolsonaro conquistou corações e mentes dos brasileiros, muita gente gosta do Bolsonaro, eles acham isso um absurdo. Como assim não gostam da esquerda? Como pode que o pessoal não acha o Alckmin uma coisa boa, ou o PSDB uma coisa boa e querem o Bolsonaro e coisa e tal? Pois é, isso faz parte da democracia. Democracia, por definição, o povo decide, não é a elite aristocrática socialista que diz o que é bom ou o que é ruim, né? E o fato é que eles estão inventando essa coisa, esse raciocínio todo intrincado para tentar chegar no Bolsonaro, para dizer que Bolsonaro fez um golpe, sendo que não tem nada. Eles não têm nada. Ah, o cara escreveu isso daí. Tá, e daí? Que diferença faz? O cara escreveu um monte de coisa. Eu escrevo um monte de coisa num monte de lugar. Qual o problema disso daqui virar golpe de repente, né? Aqui, ó, a polícia teve acesso a mensagens no grupo de conversa criado pelos golpistas no Signal, Copa 2022, com o objetivo de monitorar Moraes. De novo, não tem nada a ver com o plano daqui. Então repara como é que eles ficam juntando esse monte de evidência solta, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E dizendo que tudo faz parte de um grande plano. Porque o que eles sentem na verdade? O que eles sentem é que Bolsonaro deu um golpe no sentido de que ele conquistou o coração da população brasileira. Como ele ousa fazer isso? Isso é golpe! A população brasileira tem que gostar da esquerda, não pode gostar do Bolsonaro. Isso é golpe na cabeça. É isso que eles entendem como golpe real. Mas como isso não é crime, eles ficam procurando coisas aleatórias, criando essa narrativa toda para tentar chegar em alguma coisa e não conseguem convencer ninguém, né? É muito triste o fim da Polícia Federal e do STF nessa história, tá? As pessoas que estão comprometidas com esse processo, eu tenho certeza, vão ter que responder por isso mais adiante. Responder, lógico, dentro do devido processo legal, mas vão ter que responder. É um absurdo o que estão fazendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.